Olá pessoal, sou o professor João Moura e hoje vamos começar um curso de matemática básica com frações. Nossa primeira aula vai ser sobre frações, a introdução sobre frações. Primeiro, pessoal, o que é uma fração? Muita gente tem muita dificuldade em entender frações, mas frações são partes de um inteiro, apenas isso, ó, partes de um inteiro. Então, se você memoriza isso, que uma fração ela é parte de um inteiro, você não vai ter dificuldade nenhuma. Outro detalhe, toda fração ela é composta por um numerador e um denominador. Vamos colocar aqui, ó, numerador e denominador, beleza? Tranquilo demais, denominador, ok? Qual a função de cada um? Isso aí é fundamental para a gente entender frações, tá? Qual a função de cada um? Vamos colocar aqui a função. O numerador, ele indica a quantidade de partes, utilizadas. Ok? Quantidade de partes utilizadas. Já vocês vão entender quando eu fizer o exemplo. E o denominador indica a quantidade de partes, que o inteiro foi dividido. Só isso, ok? Então, essa é a função de cada um. Dividido. Essa é a função de cada um. Do numerador e do denominador. Numerador, quantidade de partes utilizadas. E denominador, quantidade de partes que o inteiro foi dividido. Por exemplo, eu tenho aqui uma barrinha de chocolate. Então, eu quero dividir essa barra de chocolate para 3 pessoas. Para mim e para mais 2 pessoas. Ó, peguei o inteiro, que era o chocolate, e dividi em partes. Ó a definição. Partes de um inteiro. Essa é a definição de fração. Partes de um inteiro. Muito bem, eu quero comer o meu pedaço. Então, eu peguei e comi o meu pedaço de chocolate. Tá? Dividi o inteiro em 3 partes e comi a minha parte. Então, o que é que eu fiz? Eu tinha um inteiro, eu fracionei, eu dividi, tá? Então, frações, partes de um inteiro, ok? Como é que eu posso representar isso aqui, pessoal? Simples, é só lembrar. Toda fração tem um numerador e um denominador. Então, qual a função do numerador? Indicar a quantidade de partes utilizadas. Quantos pedaços eu comi de chocolate? 1 pedaço. Então, o meu numerador é 1. Quantas partes o meu chocolate foi dividido? 3 partes. Então, o meu denominador, 3. Certo? Então, o que é uma fração? Partes de um inteiro. Quantidade de partes utilizadas, numerador. Quantidade de partes que o inteiro foi dividido, denominador. Então, aqui no nosso exemplo, 1/3. Fraçãozinha, 1/3. Tranquilo, pessoal? Entendida a definição? Esse é o primeiro passo para nós entendermos frações. Entender a definição. Então, lembre, fração, partes de um inteiro. Qual a função do numerador? Indicar a quantidade de partes utilizadas. Qual a função do denominador? Indicar a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. Isso é uma fração. Mas aí, professor, é só isso? Não. Existem os tipos de frações, que é o que nós vamos ver agora. Existem 3 tipos: próprias, impróprias e aparentes, tá? Próprias, impróprias e aparentes, como eu coloquei aqui para vocês. Certo, professor, mas quando é que uma fração é própria? Muito simples, galerinha, muito fácil. Ó. Quando o numerador é menor que o denominador. Então, sempre que o numerador
Sempre que o numerador for menor que o denominador, nós temos uma fração própria, ok? Quando é que ela é imprópria, professor? Ela é imprópria quando o numerador é maior que o denominador. Toda vida que o numerador for maior que o denominador, nós temos uma fração imprópria. Ok? Tranquilo até aí, pessoal? Fácilzinho demais, frações, né? Vamos acabar esse medo, esse mito de frações. E ainda tem outro tipo, que são as aparentes. Quando é que uma fração é aparente? Está aqui, ó, quando o numerador é múltiplo do denominador. Múltiplo, ou seja, se o numerador é múltiplo do denominador, eu vou ter sempre um resultado inteiro. A divisão vai ser possível, inteira, ok? Então vamos colocar aqui os exemplos, ó. Uma fração própria, aqui do nosso exemplo, 1/3. Numerador menor que denominador. Uma fração imprópria, 3/2, ó, numerador maior que denominador. E uma fração aparente, 4/2, por exemplo, ó, 4/2. 4 é múltiplo de 2. E aqui vai resultar em um número inteiro. Sempre, toda a vida, uma fração aparente, ela resulta em um número inteiro. Ó, professor, e se for numerador igual a denominador? Eles são múltiplos. Por exemplo, 2/2 é uma fração aparente, porque resulta num número inteiro 1. Ok, pessoal? Então, ó, vamos relembrar aqui os tipos de frações. Própria, quando o numerador é menor que o denominador. Imprópria, quando o numerador é maior que o denominador. E aparente, quando o numerador é múltiplo do denominador, sempre vai resultar em um número inteiro. Tranquilo, essa é a nossa primeira aula. Já já eu vou colocar algumas questões para vocês fazerem sobre esse assunto. Ok, pessoal? Valeu, um abraço a todos.